Bom dia. Nesse domingo de manhã, nesse espaço escola dominical, tempo para a gente refletir, estudar e conhecer a palavra de Deus, nós estamos fazendo isso nesses meses, usando uma revista chamada Legados da Fé, onde nós estudamos a vida de homens e mulheres, né, que andaram com Jesus, homens e mulheres que começaram a primeira igreja e fizeram o trabalho missionário que nos trouxe o Evangelho até hoje. Foram lições muito importantes e fundamentais, como é fundamental para cada um de nós o conhecimento da palavra, né? Todo cristão deve conhecer a palavra, porque só assim nós podemos ter uma comunhão com Deus, né? E caminharmos nos ensinamentos de Jesus. A gente não pode caminhar no ensinamento que a gente nem conhece. Então, através de homens e mulheres, nós viemos conversando esses domingos aí, falando a respeito do seu papel e do seu exemplo para nós, né, durante a caminhada da igreja. A nossa lição de hoje vai falar, então, diferentemente de pessoas, nós vamos falar hoje de uma igreja, a igreja de Sardes. A lição é Sardes, lembrar e arrepender-se. Além de pessoas que, por intermédio das suas experiências com Deus, podem inspirar nossa caminhada de fé e nos orientar como discípulos e discípulos de Jesus, há comunidades de fé que podem nos ensinar também. Com essa lição, a intenção é buscar inspiração na trajetória de uma das igrejas do Apocalipse. Lembrando-se, né, então, que eram 7 igrejas de Apocalipse. O intuito é que ela nos ajude a pensar nossa igreja e em como vivenciamos esse importante espaço de fé e de missão. Diz o texto, Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Vou repetir esse trecho. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-se. Porquanto se não vigiares, virei como um ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O livro de Apocalipse foi escrito às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vemos isso lá no capítulo 1, no versículo 4, que diz, né? João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Atual Turquia. Numa época de intensa perseguição ao povo cristão. Nessa lição, a igreja de Sardes que nos interessa. E é sobre a carta que ela recebeu que trataremos aqui. Sardes era uma cidade conhecida pela sua indústria têxtil, era uma cidade rica, uma cidade que tinha um comércio muito intenso. Era uma cidade, né, em que as pessoas se orgulhavam de morar nela, mas era uma cidade que vivia muito no pecado. Seus artesãos trabalhavam com lã e algodão. No tempo que foi escrito o livro do Apocalipse, Sardes vivia do saudosismo das glórias passadas. A igreja e a cidade, né? As pessoas, a cidade já não era mais tão importante como tinha sido antes, mas ainda assim as pessoas, né? Eu sou de Sardes, né? E a igreja também vivia desse jeito. Segundo consta, a cidade foi invadida e destruída várias vezes pela falta de vigilância do seu povo. Eles achavam tanto assim
que não cuidavam da vigilância, né? E a cidade por várias vezes foi invadida, apesar das muralhas que a cercavam. Foi destruída em 17 depois de Cristo por um forte terremoto e foi reconstruída pelo imperador Tibério. Foi por essa razão que a cidade passou a oferecer culto ao imperador, o que era muito comum. Os imperadores romanos eram cultuados em muitos lugares. Em muitos lugares. A cidade então passou a oferecer culto ao imperador com um templo dedicado exclusivamente a ele. Era em Sardes também que ficava a colônia judaica mais antiga entre as cidades gregas. Nós já pensamos um pouco a respeito disso, né? De quando o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia e se esparramou para vários lugares do mundo e pessoas nunca mais voltaram. A gente vê isso com muita clareza quando estudamos, né, no dia de Pentecostes, a quantidade de representantes de N nações, né, judeus que moravam fora de Israel, longe de Jerusalém. Destacamos alguns detalhes da carta enviada aos cristãos e cristãs da igreja de Sardes. As palavras de Jesus: conheço as suas obras. Jesus conhece tudo, né? Não adianta disfarçar, achar que somos isso, que somos aquilo, que fazemos isso, que se nos julgarmos tão importantes, que, né, a própria palavra diz que Deus sonda o nosso coração. Cristo, o emissário da carta, se apresenta como aquele que tudo vê. Ao relatar que não tem achado íntegra as suas obras, Jesus já está fazendo uma reprimenda aqui para esse povo, né? Vocês estão se posando aí como igreja do Senhor, seja cheio de pompas e circunstâncias, mas eu conheço as suas obras. Eu sei o que vocês fazem, de fato, né? Não tenho achado íntegras suas obras. Revela o seu horário apurado e atento. Apesar do distanciamento por parte do povo, ele sempre esteve próximo. Jesus sempre está próximo. A gente pode se afastar do Senhor, mas o Senhor está sempre de olho na gente, observando as ações, tendo então achado os membros da igreja em falta. Nesse exercício de olhar a igreja, denuncia o pecado da comunidade, uma imagem equivocada e soberba de si mesma. Você tem fama de estar vivo, mas era uma igreja, né, totalmente cheia de pompas, de cerimônias, né, de liturgias e tantas outras coisas, né, que para quem olhava de fora achava, olha que igreja fervorosa. Na verdade não era nada disso. O povo não vivia de acordo com a palavra de Deus, não é? É isso que Jesus fala. A igreja se achava muito, mas na verdade Jesus está dizendo para ela, vocês estão pensando que vocês estão vivos, na verdade está morto, né? A igreja seguiu os padrões dos habitantes da cidade. Era uma cidade pecaminosa. Olhava o passado, né? E esquecia, descuidava do presente, daquilo que estava acontecendo naquele momento. Por isso esfriou na fé, desanimou, deixou de ser vigilante, né? Então, se a cidade foi invadida várias vezes por falta de vigilância do povo, né, o povo da igreja, por ser vigilante, também foi se afastando do Senhor. A igreja foi sendo invadida pela cultura daquela cidade, porque a igreja deixou de ser vigilante. Na carta recebe um conselho como recuperar o vigor do passado. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Já tinham ouvido da palavra, já tinham recebido a direção de Deus. A orientação é que pensasse no passado, recordando a alegria divina da fé, como era bom. Aquele mover de Deus no meio de nós. A partir dessa lembrança, pede para que renovem o seu vigor. O que aqui está sendo proposto é um avivamento.
que a igreja deixe de ser uma igreja morta para ser uma igreja viva e atuante. A igreja em Sardes, apesar das suas fragilidades, possuía membros que se mantiveram firmes, não é? Está lá no versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, que nós não lemos, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Então, apesar da igreja estar morta, ainda existia pessoas lá que eram fiéis ao Senhor, que tinham uma vida reta diante de Deus, né? E andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Então, apesar da igreja estar naquela situação, tinha umas poucas pessoas lá que ainda se mantinham fiéis, né? Então, a igreja possuía membros que se mantiveram firmes, se tornando assim modelos de uma vida de santidade. Uma vida de santidade que seriam recompensados por não cederem às tentações do presente século. Deus não estava preocupado apenas em evidenciar as fragilidades, mas também aquilo que a comunidade tinha de bom, né? Então, apesar de Jesus estar olhando os defeitos da igreja, ele falou, não, mas aí no meio, né, dessa bagunça toda tem um povo aí que continua firme, não é? Então, mirem-se neles, né? O restante que está se perdendo, né? Ele vai ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, o resto do povo estava para morrer, não é? Porque não tem achado íntegras as suas obras. A igreja de Sardes foi reprovada no interesse das suas obras, ou seja, não estava trabalhando da maneira como poderia e deveria. Mesmo tendo a aparência de uma igreja viva e revelante, estava morta. Um olhar mais aprofundado denunciava a sua morte, a fragilidade das suas obras. Foi esse olhar de Deus. Foi assim que Deus olhou para aquela igreja. O salmista já dizia que ninguém pode se esconder de Deus. Está lá no Salmo 109, né? Falando dos direitos do teu espírito. Ter a consciência de que Ele nos observa constantemente. Deus nos observa constantemente. Seus olhos estão sobre nós, diz lá em Provérbios. Então, ter essa consciência pode servir para trazer conforto, na certeza de que estamos sempre guardados e guardados pelo Senhor. Mas também deve gerar um maior temor a Deus. Nós já sabemos o que é temor a Deus, que não é medo de Deus, mas sim uma reverência a Deus e uma caminhada, né, comprometida com Ele. A igreja em Sardes estava morrendo por não enxergar isso, não entendia isso, não estava vendo. Deus nos chama para sermos santos e santas. Assim como ele está escrito lá, Pedro escreve, sede santos, como eu, o Senhor, seu Deus, sou santo, não é? Paulo escreve em Gálatas, andai em espírito. Ao olhar para nós, desejamos encontrar fiéis a ele. Deus quer olhar e nos ver fiéis a ele. Aquela igreja morria também por viver saudosismo que a paralisava ou diminuía a sua atividade no presente. Nós temos muitas igrejas assim, temos muitos irmãos que vivem de experiências do passado. Daquela vez que Jesus, né, que Deus te tocou, que o Espírito Santo te tocou. Não, Deus continua nos tocando, Deus continua, né? O Espírito Santo continua nos despertando, nós aqui não estamos enxergando. Assim como Sardes, as igrejas de hoje costumam se acomodar na vida cristã e no trabalho missionário. Servimos menos, congregamos menos, oramos menos, evangelizamos menos, ajudamos menos a quem necessita e estudamos menos a palavra de Deus. Eu ouvi uma pregação ontem a respeito desse texto e o pastor foi muito contundente a respeito dessas coisas, né? Quanto tempo nós separamos no nosso dia, né, para orarmos ao Senhor? Quanto tempo nós separamos para fazer um jejum buscando a santificação de vida?
Quanto é o tempo que nós separamos para meditar na palavra de Deus? Não é ler a Bíblia por ler a Bíblia, não é? Eu estou lendo a Bíblia de novo, não é? Que eu tenho esse propósito de ler novamente a Bíblia inteira e estou lendo de novo. Mas isso não quer dizer que eu não medite naquilo que eu estou lendo, e muito mais do que isso, que eu não leia, que eu não estude a palavra de Deus, né? E não somente leia para poder dizer para as pessoas, eu já li a Bíblia 3 vezes. Grande coisa, se isso não mudou a sua vida, você ter lido a Bíblia 1, 2, 3 vezes não faz diferença nenhuma. Então, é melhor a gente se prender num texto que nos chama atenção, onde Deus está falando conosco, meditar nele e procurar consertar a nossa vida. É o chamado para a igreja de Sardes de se arrepender de verdade dos nossos pecados. Ter um arrependimento sincero, uma conversão sincera, uma mudança de vida sincera. Isso a palavra de Deus nos traz, né? Mas precisamos ler como precisa ser lido, né? Assim, se você pegar a orientação no cenáculo, de como você deve ler, sente-se num lugar tranquilo, desligue de tudo, ore ao Senhor, porque aquele tempo é um tempo para você meditar na palavra de Deus, você buscar a presença de Deus para a sua vida, não é? Então, isso muitas vezes está faltando nas nossas igrejas, está faltando nas nossas vidas. Quando eu falo isso, eu também me incluo, não é? Eu ouvi uma pregação de um pastor que eu nunca tinha ouvido, por sinal, e eu comecei a ouvir ontem de noite, num dado momento, falei, vou gravar isso aqui, vou marcar isso aqui para terminar de ler, mas eu não consegui parar de assistir, né? Porque a palavra estava falando comigo, estava falando muito comigo, para eu olhar para mim mesmo, né? Nessa minha caminhada, nesse meu trabalho, nessa minha preocupação e cuidado que eu tenho de ministrar a palavra de Deus através da escola dominical, através de estudos bíblicos, né? E, de repente, tem que tomar um rumo diferente, né? Fazer alguma coisa diferente, né? Permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe mesmo na vida de cada um de nós, né? Então é isso, né? Eu até postei aí no grupo da igreja essa pregação, sugerindo, e aí é uma questão de cada um se dispor aí de, né, assistir durante 30 minutos uma palavra que eu, para mim, achei extremamente abençoada. Mas as pessoas precisam fazer isso. Aquela igreja de Sardes estava se distanciando de Deus. Ela era uma igreja conhecida, uma igreja famosa, né? Todo mundo falava, as pessoas se orgulhavam de falar que pertencia àquela igreja, mas Jesus fala claramente, você, né, tem nome de que está vivo, mas está morto. É uma igreja morta, né? A igreja morta. Mas tem um louvor muito bonito, amém, né? É um pouco mais do que isso que precisa ser feito. Há igrejas que depois de um tempo maravilhoso passam por divisões, né? Nós vivemos essa história há um tempo não muito distante na nossa igreja. Posso até citar na nossa igreja de Uberlândia, que houve essa divisão, uma igreja que era uma bênção, né? Continua sendo uma bênção, mas podia ser uma bênção com todo mundo junto, não é? Então, há igrejas que depois de um tempo maravilhoso passam por divisões, perdem membros, e por ficarem aprisionadas no passado, não conseguem avançar no presente, é preciso reagir, né? Quando eu falo aprisionados no passado, não significa que nós temos que jogar a nossa história no lixo. Há que se lamentar de novo que tem muitos pastores da igreja metodista que estão fazendo isso, colocando a nossa história, né, no escanteio. Na verdade, não é isso que é para fazer. Nós não temos que viver no passado, mas vivermos o presente não exclui as experiências, né? Tanto que estamos estudando aqui na lição as experiências de pessoas que viveram lá,
no primeiro século da igreja e que foram fundamentais para o crescimento do evangelho. Então nós não podemos deixar do lado aquilo que nós somos, né? Eu me orgulho de ser metodista. Então, mas não é, porque uma coisa não exclui a outra. Eu posso ser uma igreja avivada, uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus, e é assim que tem que ser, né? Mas nós não podemos esquecer a nossa origem, né? Eu às vezes fico olhando, né, o descaso que se tem em algumas igrejas com as nossas pessoas idosas, né? Não fossem essas pessoas idosas, e muito provavelmente essas nossas igrejas teriam fechado, né? Foi pela perseverança desses irmãos que as igrejas continuaram caminhando. Então temos que respeitar e temos que valorizar esses nossos irmãos. Olharmos a sua necessidade e fazermos com que eles se sintam bem na igreja, né? Mesmo que nós tenhamos uma liturgia diferente, um jeito diferente de fazer, não importa, né? Nós não podemos nos esquecer de quem nós somos. Outro risco é pensar mais do que convém sobre si mesma, né? Então a igreja ficar olhando muito só para o seu umbigo. A igreja não é para fazer isso. A igreja é um lugar onde as pessoas vêm para ouvir a palavra de Deus, né? Uma igreja abarrotada nos cultos não é sinônimo de uma comunidade que esteja inteira e viva na obra missionária que Jesus nos apresenta. É preciso sempre ter cuidado para não entrar nessa soberba e se perder do exercício de diminuir para que Cristo e o seu amor apareçam, né? Quem tem que ser evidente na igreja é Jesus, não somos nós, né? Nós temos igrejas no Brasil hoje que é a igreja do missionário tal, é a igreja do apóstolo tal, é a igreja do pastor fulano. Então não é assim. A igreja é do Senhor, né? Nós podemos congregar como metodistas, congregar como batistas, presbiterianos, assembleianos, né? Mas primeiro de tudo temos que ser a igreja do Senhor. Me lembro, há alguns anos atrás, quando eu fazia o curso de teologia da Assembleia de Deus, que eu encontrei com um irmão no shopping, que a gente se conhecia lá do curso, e ele me perguntou: o irmão serve a Deus aonde? Eu falei: uai, né? Mas eu pensei de novo no que ele falou, eu falei: eu sirvo a Deus na igreja metodista. Então nós somos servos do Senhor, primeiro de tudo, né? Depois nós somos metodistas, batistas, assembleianos, né? Somos da igreja o Brasil para Cristo, né? Não importa, somos luteranos, não importa, né? Primeiro nós temos que ser servos do Senhor. O esfriamento da igreja de Sardes se deu por ela se permitir influenciar e contaminar pela sociedade vigência no decorrer do tempo. Isso é um problema que nós estamos tendo hoje. Estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Tudo pode, tudo é relativo, né? Estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Foi isso que aconteceu com a igreja de Sardes. Ela começou a se amoldar aos costumes daquela cidade. E nós vamos tomar cuidado para nunca cometermos o mesmo erro. Esse é um desafio para a igreja cristã de hoje. Em uma sociedade preocupada com a autossatisfação, envolver-se com as dificuldades do próximo torna-se exaustivo. Mas Jesus mandou fazer isso, né? Não podemos cair nessa tentação. Somos uma comunidade a serviço das pessoas, né? É o exercício da piedade, o exercício da misericórdia, de que fala João Wesley. Quando Deus se manifesta e nos exorta, Ele faz com que? Ele faz com uma intenção: nos ensinar e assim gerar arrependimento e transformação. Fala no capítulo 3, na primeira parte. Lembra, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Um dos conselhos dados para Sardes é guardar o que receberam e ouviram.
Isto é, se apropriar dos princípios da fé, guardar a palavra de Deus e praticá-la. Né? Vimos isso ainda na terça-feira, quando estudamos, né, os 2 fundamentos no final do Sermão da Montanha. Precisamos viver o tempo presente em vigilância e disposição para servir, tendo como base não as filosofias perversas que imperam no presente tempo, mas a palavra de Deus que é eterna e não perece. Só assim chegaremos ao futuro que Deus quer para nós. Se a igreja de Sardes tinha dificuldades, ela tinha também pessoas que se mantinham fiéis. Né? Vemos isso lá no versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas. Pessoas dignas, inteiramente dedicadas, que não se deixaram contaminar. Né? Que não contaminaram as suas vestiduras. E que por isso seriam recompensadas, está lá no versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Toda igreja passa por dificuldades, qual que não passa? Mas sempre há pessoas que se mantêm firmes por sua fidelidade, são instrumentos de salvação e santidade para todo o corpo de Cristo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que há pessoas comprometidas, pessoas fiéis ao Senhor que estão nas nossas igrejas, né? E que acabam com o seu viver, com a sua oração, com a sua dedicação, santificando toda a comunidade. E essas pessoas, às vezes, a gente nem sabe que são elas que estão nos sustentando com as suas orações. Isso é agradável a Deus. Não podemos desistir da nossa igreja diante dos problemas. Devemos nos oferecer como instrumentos de paz e transformação para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nossas fraquezas, como Deus falou para Paulo, né? O poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos olhar Sardes como um exemplo, né, de igreja, no qual nós devemos olhar para nos corrigir e não para fazer igual. Ao advertir a comunidade de Sardes sobre sua conduta errada, Jesus tinha a intenção de levá-la ao arrependimento. Jesus queria mudar aquela realidade, né? A fim de que voltasse a ser, de novo, uma igreja viva e atuante, onde ele pudesse se fazer presente. Há muitas situações que tendem a enfraquecer e desanimar a igreja. Há mesmo. Quem nunca pensou em desistir? Por isso, uma autoavaliação sincera é uma ferramenta de ajuda nesse processo de renovação. Né? Essa lição falou muito comigo. Né? 2 pregações, eu faço isso, né? Eu vi pregações, né, sobre o texto que a gente vai falar na escola dominical, até para agregar mais alguma coisa além daquilo que está na revista. As 2 pregações que eu vi mexeram muito comigo, né? Sardes vivia de aparência, demonstrava ser o que de fato não era, mas descobriu que há perdão em Deus para apagar o pecado e renovar o vigor. Nossa igreja pode seguir nessa mesma orientação, né? Seguir nessa mesma orientação. Em que áreas a nossa igreja precisa melhorar a sua atuação missionária e o seu testemunho cristão? Né? É para pensar. Mas não é para deixarmos para os outros, isso aí é responsabilidade da liderança da igreja. Não, a responsabilidade da igreja é de todo mundo. Do membro mais simples ao pastor da igreja. Todos são responsáveis pela caminhada da comunidade de fé. Todos temos responsabilidade por fazer com que a nossa igreja seja uma igreja fiel, né, e comprometida com o Evangelho de Cristo. Isso que é fundamental. Oremos. Deus, que na sua infinita misericórdia vem nos orientar, vem nos exortar através da sua palavra,
Transforme, Senhor, as nossas vidas. Mude a nossa maneira de ser, de pensar, e que nós realmente sejamos crentes comprometidos com a Tua palavra, buscando sempre a Sua direção, e abrindo os nossos corações para sermos cheios do Seu Santo Espírito e fazermos a diferença na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso bairro, como uma igreja do Senhor. Não de aparência, mas de vivência sincera na caminhada contigo. Nós agradecemos por tudo, Senhor, e te louvamos, em nome de Jesus. Amém.